Pessoal, vamos começar com nossa aula então hoje, né? Vamos resolver o exercício que deixei a última aula, né? Que era determinar um deles, né? O exercício A era determinar essa integral, né? Integral dupla, em que R, né? Onde vamos integrar, é uma região triangular com vértices, né? Esses seriam os vértices, né? Tá? Os vértices são pontos, né? Esses pontos que têm essas coordenadas, né? Esse seria o primeiro ponto, vamos chamar P1. Esse seria o segundo ponto, que a gente pode chamar de P2. E terceiro ponto, P3, tá? Então você sabe, né, que 3 pontos definem um triângulo, tá? Então, vamos ubicar esses pontos. Esse ponto daqui é fácil, né? 0,0 é a origem, né? Que seria, né, x 0, y0. Então, seria esse ponto que está aqui. Tá? Acho que a gente pode marcar de outra cor. Vamos colocar a cor rosa aqui. Tá? Então, esse seria o primeiro ponto, P1. O segundo ponto, 1,0. Então, esse aqui seria o x, sempre o primeiro x. Então, seria esse ponto aqui. Tá? Só que aqui eu vou... o ponto vai ficar aqui, né? E vai ficar muito próximos. Acho que vai dar um triângulo muito pequeno. Vamos ver, vamos continuar. E outro ponto seria 0,1. Então, o x seria 0 e o y seria 1, né? A altura 1. Então, seria esse ponto, né? Tá? Então, o triângulo já aparece, né? Porque seria ligando esses vértices. Esse com esse e esse com esse. Dá um triângulo, né? Porém, ficou muito pequeno. Não gostei. Eu vou mudar a escala, tá, desses eixos para que fique melhor. Então, P1 fica aí, né? Então, o que eu vou mudar aqui? Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Então, esse aqui que seja 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e aqui que seja 1. Fica melhor, né? E a mesma coisa aqui. Assim vamos ter um gráfico melhor. Aqui 0,2, 4, 6, 8 e, né, o 1 aqui. Pronto, agora sim, vamos novamente com os vértices, né? Esse aqui seria, né, o segundo ponto, P2. Tá certo? P2. Esse aqui seria o P3, então estaria, né, aqui. P3. Então, como eu falei para vocês, o triângulo, né, definido com esses 3 pontos é único. Então, basta ligar. Então, aqui já está esse eixo Y que está ligando. Daqui, de P1 a P2 seria esse eixo X. Estaria faltando simplesmente agora essa reta aqui, né, que liga, ou esse segmento que liga P3 com P2, né? Então, para isso, a gente melhor usar uma régua, né, e poder fazer o gráfico certinho. Então, seria esse segmento aqui, né? Tá? Esse segmento, né? Claro, aqui eu estou exagerando, passei, né? Então, nós formamos esse triângulo, né? Que triângulo seria isso daqui, né? Então, o domínio de integração, tá? Ou região de integração seria isso daqui. Nós marcamos dessa forma, então nós chamamos R. Muito bem. Então, o que resta agora é determinar a desigualdade, né, que representa a SR, né? É dizer, X varia de onde a onde, Y varia de onde a onde. Então, isso que a gente precisa definir. Ok, então vamos dar uma olhada, olha.
o x começa, olha, o x começa aqui, né? O lado esquerdo, né? Tá certo? Então começa em 0 o x. Então a gente já pode colocar isso, né? X começa em 0, é maior ou igual a 0. E termina onde? Qual seria o máximo valor do x? O máximo valor de x seria 1. Tá certo? Vai até aqui. Agora, né? Precisamos definir o y. Y, onde começa e onde termina. Tá certo? Para isso existe né, uma regra prática para poder saber onde começa y e onde termina. Tá? Para isso se usa a regra prática de reta vertical. Tá certo? Então nós vamos a, né, sobre a região R, vamos desenhar uma reta vertical e ver onde entra. Tá? Vai começar de baixo para cima. Então, olha, essa seria a reta vertical. Vertical, esse paralelo ao eixo Y. E verificar Professor? onde entra. Entra aqui. E onde sai? Sai aqui. Professor? Então, oi, sim? Mas eu tenho algum critério para desenhar essa reta? Porque eu podia colocar em qualquer ponto, né? Isso, pode ser em qualquer ponto. Aí, mas tem que ser um ponto e é dizer, essa reta vertical, né, que estou desenhando, tem que passar pela região. É o único requisito é isso, que tem que passar pela região. Tá? Esse R, né, reta vertical que nós estamos desenhando. Entendeu? Você não pode passar por fora de R. Por exemplo, eu não podia desenhar R aqui. Ou podia ser, não pode ser por aqui também. Vertical, né? Mas esse aqui não vale, né? Nem esse aqui. Ok? Valem somente se for dentro. Mas pode ser qualquer um. Pode ser aqui, mais perto de P1, ou pode ser mais perto de P2. O intermédio. Tá? Então, isso para nos ajudar de encontrar onde começa o Y e onde termina. Tá? É uma regra prática. Tá? Então, você está vendo que aqui entra, né? Nessa parte entra. E onde sai? Sai aqui. Aqui eu desenhei um pouco torto, tá? Aqui considerem que está bem reto, tá? Não ajudou, tá? Aqui deve ser reto, tá? Não estou conseguindo graficar bem. Pronto, assim, né? Então aqui que está saindo, né? Saindo. Sai. Ok, então marcamos esses pontos e nos perguntamos, olha, o Y começa onde a reta vertical corta? Onde começa? Então começa nessa curva. Nessa curva que está aqui. Que curva é essa? Essa curva, você lembra, seria o y igual a 0. Você lembra que essa reta x é a mesma coisa que y igual a 0, porque aqui, nesses pontos, o y vale 0 sempre. Está a uma altura 0. Então, y começa em 0. Já podia dizer, né? Já vou usar somente o valor né, da função ou segundo ou aquele valor que aparece depois da igualdade, né? Isso. Agora aqui, onde sai? Vai aqui. Mas a gente tem que dizer, olha, então seria essa curva, né? Essa curva verde. Mas e qual a função associada a essa curva verde, né? Você sabe que esse aqui deve ser o gráfico de uma função linear. E uma função linear tem a seguinte forma: y igual, né, a mx, que seria a inclinação, mais o intercepto, né? Ok? Seria isso. Então, aqui nessa parte, justamente iria isso, né? Seria mx mais b. Porém, não sabemos quanto m e quanto é b. Ok. Então, vamos trabalhar um pouco para determinar esse m e esse b, né? Então, esse m inclinação, né? E esse b, intercepto. Nesse caso, esse b seria o intercepto com o eixo y. E quanto vale o intercepto com o eixo y? Em que ponto intercepta?
intercepta em 1. Então, você já sabe que b vale 1. Então, nossa equação, ou isso, nossa função linear já seria simplesmente mx mais 1. Então, a gente ia apagar aqui e ia colocar 1. Ok? Pronto. Tá faltando determinar m, né? Pronto. Nós podemos usar algum ponto por onde passa essa reta. Tá certo? Olha, podemos pegar P3 ou P2, porque ambos pontos formam parte dessa reta que está aqui. Tá certo? Significa, se formam parte, significa que resolvem essa equação aqui. Significa que se eu colocar, por exemplo, aqui, que ponto? Qual é a coordenada desse ponto, né? Vamos colocar as coordenadas desse ponto aqui. Qual era? Era P2 era 1,0. Significa que se eu colocar aqui x igual a 1, justamente esse aqui 1, tá? Devo obter para y quanto? Devo obter 0. Tá certo? Então, isso aí é uma equação. Significa, então, que isso me vai permitir encontrar o m. Olha, então coloco em y 0. x1. Então, 1 vezes m. M. E aqui é 1. Então, eu passo, né? M outro lado, ou perdão, 1 outro lado, e vai ficar menos 1. Tá certo? Então, eu descobri que m deve ser menos 1. Tá vendo, né? Fazendo satisfazer esses pontos. E se eu, em vez de usar esse P2, tivesse usado esse ponto P3, que também satisfaz, né? Deve satisfazer essa equação, por quê? Porque esse ponto pertence ao gráfico dessa função. Esse ponto tem coordenadas 0,1, né? Se eu tivesse usado isso aqui, vai dar o mesmo resultado também. Vamos lá. Não sei se vai dar o mesmo resultado aqui, posso me estar enganando. Assim, mesmo resultado deveria dar, só que não sei se vai me ajudar a encontrar o m. Vamos ver. Então, quanto vale y aqui? Vale 1. Né? Quanto vale o x aqui? Vale 0. Tá certo? Estou substituindo, olha. Y, 1. E x, esse aqui, é 0. Eu tenho essa equação. E nessa equação, simplificando, me dá simplesmente que 1 igual a 1. Tá certo? Me dá uma verdade. Né? Não está errado, né? Me dá uma verdade. O que significa que, na verdade, que esse ponto pertence, né? Deve pertencer ao gráfico dessa função. Só que não me ajuda a resolver o m, né? Então, esse ponto não é bom para determinar o m. Tá certo? Não é bom, não ajuda. Então, a única saída é isso. Esse ponto, tá? E por que esse aqui não ajuda? Porque eu usei esse ponto já para determinar o v. Você lembra? Que eu usei esse ponto, intercepto aqui. Aqui é a altura, né? Intercepta, o eixo y. Já usei aqui. Por isso que né, já não ajudou para poder determinar o m. Esse aqui permite encontrar v. E esse aqui permite encontrar o m. Tá certo? Então, pronto. Agora sim, já posso substituir aqui e dizer que aqui é menos 1, né? Então, seria menos x. Ok? Pronto. Então, apago isso aqui, não preciso mais. Então, já tenho meu limite de integração. O x varia de 0 a 1. O y, desde essa altura 0, tá vendo? Olha, aqui todo está na altura 0, está sobre, né, os pontos, né, onde começa ou onde entra, né, na reta vertical, porque essa reta vertical não necessariamente podia desenhar aqui, podia desenhar por aqui também, tá certo? Em qualquer ponto, e você vê que em qualquer ponto ele entra, né, na altura 0 e sai em que? No gráfico da função, dessa função que está aqui. Tá certo? Então, esse tem a ver na curva onde sai, né? Ou intercepta, né? Essa reta vertical. E esse é por onde entra, né? É uma regra prática que não sei se vai ajudar vocês, tá? Mas espero que ajude vocês, tá? Mas tem que ser vertical essa aqui. Não pode ser inclinado, tá? Tem que ser vertical. Ok, então seria isso. Uma vez que a gente tem um R,
Então, agora sim, vamos resolver a integral. Integral, né? É x quadrado mais y quadrado. Tá certo? Primeiro vamos integrar em relação a quê? Você lembra que nessa parte, esse tipo de regiões é tipo 1, que nós falamos, né? Tipo 1, que o y é isolado, né? Então, nesse caso, devemos começar a integrar em y primeiro, tá? Nesse tipo de ou regiões dadas na forma tipo 1, tá certo? É dizer que o limite de integração de x são fixos, porém os limites de integração de y são funções. Esse seria tipo 1, tá? Essa forma, a gente chama de tipo 1. Então, nessa situação, sempre integramos primeiro em relação a y, né? Então, em relação a y, seria de 0 até menos x mais 1. E depois a gente integra em relação a x, e em x seria de 0 a 1. Tá? Lembrem-se que o limite de integração constante tem que estar sempre na parte externa. Tá? Isso para tirar qualquer dúvida. Tá? Tudo bem. Resolver isso aqui você já sabe, né? Resolver. Vocês mesmo que podiam fazer isso. Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui. Vamos resolver o exercício C, né, agora. Diz determinar, né, essa integral aqui, integral dupla, em que R é delimitada pelas retas y igual a x, y igual a 2x, e essa reta também dada dessa forma, tá? Uma equação desse tipo, no plano, é uma reta, tá certo? Tá? E como sei que é uma reta, eu poderia simplesmente isolar y aqui. Se vocês isolar o y aqui, vai ficar o seguinte, né? 3, esse x passa ao outro lado, vai ficar menos x. Tá? Então, a partir daqui, já sei que o intercepto, por exemplo, dessa reta é 3, o b. E o m é menos 1. Tá certo? Tá? E b vale 3 e o intercepto é... b vale 3 e a inclinação vale menos 1. Tudo bem. Claro, já podemos aproveitar para poder graficar essa reta nesse plano aqui, tá? Então, aqui seria o eixo y, o eixo x. Então, onde estaria o intercepto? Né? Esse aqui é o intercepto com o eixo y. Então, vamos dar escala, né, a esses eixos. Vamos chamar a esse daqui como 1. E esse aqui seria 2. E esse aqui seria 3. Tá? Então, o intercepto né, dessa reta seria esse ponto aqui. Tá certo? Esse seria o intercepto. Que mais? Agora, né, não sabemos já que a reta, que essa terceira reta passa por aqui. Agora precisamos encontrar outro ponto. E assim a gente já pode graficar, né, a reta. Então, outro ponto seria, vamos dizer, em que ponto intercepta o eixo x. E para isso a gente faz simplesmente y igual a 0. Tá certo? Se y for 0, então, olha, se aqui for 0, então eu tenho o seguinte, né? 0, 3 menos x. E esse menos x passa ao outro lado e eu tenho que x vale 3. Significa que se y é 0, se está a uma altura 0, o x vale 3. Isso aqui seria o intercepto do eixo x. Intercepto x também que chama, né? Ok, então vamos lá no eixo x. Então aqui seria 1, aqui seria 2 e aqui seria 3. Então, o intercepto com o eixo x seria isso, tá? Tudo bem. Então, aí já temos esses dois pontos. Então, para poder graficar, basta pegar uma régua, né? E pronto. Eu acredito que deve formar
45 graus, né? Tá aí 45, então vamos lá, vamos traçar essa reta. Então deve ser essa reta, ok? Então já nos chamamos esse aqui, então deve ser a reta x mais 3, ou perdão, x mais y igual a 3. Ou que é o mesmo, y igual 3 menos x, tá? Esse aqui e esse aqui representa a mesma coisa, tá? Pronto, então já nós temos, né, o gráfico da terceira reta. Tá faltando essa primeira reta e a segunda. Então vamos com essa. Essa aqui seria a função identidade e o gráfico dela é bem simples, né? É uma coisa que a gente está acostumado já. Eu vou desenhar com de cor azul. Então quem seria? Seria a reta que vai passar por esses pontos. Esses pontos, tá? Então seria isso daqui, tá? Com régua ficaria melhor, tá? Ok, e essa segunda reta, esse aqui seria uma reta com inclinação 2. É decir, cada vez que x avança 1, o y aumenta 2. Então, se estou em 1, o y vai ser 2. Então, estaria por aqui. Tá certo? Então, e vai passar pela origem porque não tem aqui, o intercepto seria 0, não tem um b, né? Não tem um termo independente. Então, vai passar pela origem, né? Então, seria assim, né? Então, vamos desenhar essa reta. Eu acho que seria melhor já pegar uma régua. Então, vamos desenhar essa com de cor laranja, né? Então, seria essa daqui. Pronto, né? Então, qual seria a região delimitada, então, por essas retas? Que está, né, delimitada. Seria esse daqui. Esse triângulo, né? Tá? Lembrem que esse aqui é uma reta, né? Não saiu tão legal como porque não usei uma régua. Mas esse aqui é uma reta, né? E vocês podem anotar melhor, né? Que reta é. Esse aqui era y igual a x. E esse daqui era y igual a 2x. Era isso. Pronto, então R já está aqui. Pelo menos conseguimos já graficar. Esse seria o R. Agora, o próximo passo é determinar a desigualdade que representa R. Tá certo? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai dizer, olha, então de onde a onde varia o x agora? Já ficou mais difícil, né? Começa em 0, claro, aqui. Olha o x, né? Começa em 0. Mas onde termina? A gente, né, vai andando e só avança até aqui. Porque se a gente, né, ir para a direita, e a gente já não estaria em R. Termina aqui o R. Então, o x termina justamente nessa posição horizontal. É decir, termina na sombra desse ponto. Parece que fosse 1,5. Parece, né? Se eu grafiquei corretamente, parece que é esse valor. Mas vamos ver. Não tem outra forma que usar matemática aqui. Tá? Porque aqui a figura pode nos ajudar, porque eu posso, né, como estou fazendo tudo assim manualmente aqui, posso ter graficado, né, um pouco torto, né? Então pode ser que esse aqui seja enganoso, tá? Então, para ter certeza, o que tenho que fazer é encontrar o intercepto dessa reta verde com a reta azul. Tá certo? Para poder saber em que valor de x eles se encontram. E como que faz o intercepto? Como nos encontramos esse intercepto? Vamos lá, então, né? Intercepto. Então, para poder encontrar o intercepto, o que a gente vai fazer é igualar as funções. Tá certo? Então, x, que seria a primeira função, igualar com quem? A função do outro lado, de verde. Tá certo? Então, igualar com
Isso. Ok? Entenderam? Por que que eu tenho que igualar ambas funções? Tá? Esse aqui não é função, tá, pessoal? Esse aqui não é função. Então, eu vou usar isso. Tá certo? Então, esqueçam por enquanto isso. Eu vou usar isso porque esse aqui é uma função. E esse aqui também é uma função. Então, por que que eu vou igualar ambas funções? Porque nesse ponto, ambas funções têm o mesmo valor, estão na mesma altura. Você lembra que essa altura é o valor da função. E nesse ponto, para esse valor de x, que a gente não sabe, ambas funções têm o mesmo valor. Tá? Por isso que tem que igualar o valor da função aqui. E ver para que valor de x se cumpre isso, né? Pronto, esse menos x para o outro lado, vou ter menos 2x. Ou, perdão, vou ter mais 2x igual a 3. E x justamente dá 3 meios, que seria 1,5. Então, significa que o gráfico está bem. Tá certo? Coincide com o resultado do gráfico, né? Então, aqui, intercepto será 3 meios. Encontrei. Tá? Esse intercepto, o x, né, desse intercepto. Ok, então, agora sim eu posso dizer, olha, que x varia, né, começa aqui, tá vendo, né, nesse canto mais à esquerda, né, começa aqui e termina em 3 meios. Ok? Esse seria. Pronto. Ok, eu vou apagar isso aqui, não preciso mais. Pronto. Agora sim, vamos tentar encontrar o limite de integração para y. Deve começar algum valor e deve terminar em alguma função, né? E para isso, novamente, aplicamos a regra de, né? Que regra era a regra de reta vertical, né? Acho que a gente pode chamar dessa forma, né? Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui uma imaginária, tá? Para não estragar o gráfico. Uma reta vertical imaginária. Então, vamos ver. Subindo, subindo. Aqui entra. Significa que deveria ser essa azul aqui, né? Onde começa. Deveria ser x. Pronto. Subimos, subimos e aqui saímos, né? Então, seria essa laranja, que seria... Então, 2x. Ok. Tudo bem. Tudo funciona perfeitamente se a gente fizer aqui também, mesma coisa, se a gente fizer aqui. Mas o que acontece se a gente traçar essa linha, aplicar essa regra, né, de reta vertical aqui, por exemplo, aqui. A gente vai subir, né? Subir, subir. Vai entrar no azul, tá certo? X. Mas já vai sair onde? Vai sair em 3 menos x. Vai sair nisso, nessa função. Portanto, então a gente diz, então qual é o correto? 2x ou 3 menos x? Ambos estariam corretos, mas depende, né? Se é a esquerda de 1, parece, né? A esquerda de 1 parece que funciona bem isso, mas se é a direita de 1, né? De x1, a direita desse ponto, parece que é isso. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa parte, quando tem essa, né? Essa dúvida, né? De que por cima, né? Delimita duas funções diferentes. Está delimitando a laranja e está delimitando o verde. O que a gente vai fazer? Vai dividir em duas regiões. Esse R, eu vou dividir. Como? Justamente, então vou determinar esse intercepto que está aqui. Parece que é 1. Parece, mas eu vou determinar novamente, né? Para ter certeza. Porque o gráfico pode não ser tão confiável, tá? Então, o que eu vou fazer? Que funções devo igualar? Devo igualar a função verde com a função laranja. Então, a função laranja é 2x. E a verde é 3 menos x. Esse menos x passa ao outro lado, vai ficar 3x igual a 3 e x exatamente 1. Legal, então o meu gráfico está bem. Justamente. Então, esse intercepto está justamente na altura horizontal em 1. Tá certo? Disse a sombra dele justamente vai, né? A sombra dele no eixo X está em 1. Ok? A abscissa desse ponto é 1.
Pronto, então, justamente, esse aí que vai ser o divisor. Então, aqui vou traçar essa linha. Já posso aproveitar essa linha pontilhada aqui, que está aqui. Podemos traçar essa linha aqui, então. Então, esse vai dividir o R em duas. Então, esse que está à esquerda, vou chamar de R1. Então, apago esse aqui. Então, eu vou chamar de R1, esse que está à esquerda. E o lado direito, vou chamar de R2. Tá certo? E o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte, que R, tá certo? O R que era todo, é a união de R1 mais R2. É a união, né, desses dois regiões, tá? Tudo bem. Então, agora sim, eu vou fazer o seguinte. Então, apago por enquanto isso que aqui para R não ficou determinado, né? Eu vou apagar. Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Então, como que vai ficar a integral agora em função de R1 e R2? Tá? Acho que aqui também a gente já pode apagar essa parte. Então, como que vai ficar essa integral? Então, você lembra que nossa integral era em R. Existe, então, uma propriedade que vocês não devem esquecer, tá? A integral em R, que seria tudo isso, seria a integral em R1 nas partes, nessa primeira parte, da mesma função, mais a integral na segunda parte, da mesma função, é dizer, em R2. Ok? Significa que primeiro vamos integrar em R1, nessa parte, né, esquerda dessa linha, nessa linha rosa, à esquerda, aqui. Vamos integrar, vamos calcular, que seria isso daqui. E depois vamos somar com o resultado da integral dessa parte direita, na região à direita dessa linha. Ok? Que seria isso. Tá? Então, aí está essa propriedade. Ok? Então, sempre, isso funciona sempre, tá? Essa propriedade. É dizer que se a gente tem uma região, a gente pode fragmentar essa região, pode dividir em dois e calcula a integral em cada um deles. E depois o resultado dessas integrais, né, nessas regiões, soma. E essa seria a integral na região total. Tá? Ok? Então, nós estamos fazendo isso. E por que estou fragmentando essa região? Por quê? Porque em R1 por exemplo, tem um único limite superior, é dizer, única curva, seria simplesmente laranja, e inferior, azul, tá certo? Então já fica fácil aí, né? Então vamos reescrever a desigualdade, né, para R1. R1 seria então x, começa algum número que começa em zero, né? O x, estamos em R1, o lado esquerdo, tá? Então, 0. E termina onde? Termina justamente aqui, nessa linha rosa, né? E quanto o x dessa linha rosa? É 1. Termina em 1. Agora o y, né? E para poder encontrar os limites de integração de y, nós precisamos usar essa linha, essa regra de reta vertical, né? Imaginária, né? Vamos começar aqui, né? A reta vertical. Onde entra? Em azul, que seria então x. Continuamos aqui. Onde sai? Sai em laranja. Quem seria? 2x. Pronto. E único. A gente pode varrer, né? Fazendo nesse teste de reta vertical e nunca vai variar. Sempre vai começar em azul e sempre vai terminar, tá, em laranja. Tá certo? Tá? Então aqui já não tem esse problema que nós tínhamos originalmente em R. Você lembra, em R tinha, né, um problema. Agora não tem. Pronto, então agora vamos a R2. R2. Onde começa o X? Para R2. E onde termina? Olha, R2 é essa parte aqui. E o X, ou seja, o valor de X, né, para R2 são esses valores aqui. Tá certo? Entre 1 e 3 meios. Então, justamente, X vai ser 1 entre 1 e 3 meios. Pronto. E o Y? Novamente. Que curva está embaixo?
tá? X. Que curva está por cima? 3 menos x, tá? Você lembra que precisa colocar nessa forma essa equação, tá, pessoal? Não esqueça. Se você mantém nessa forma, não vai ajudar, tá? Tem que isolar o y. Pronto, então seria 3 menos x, que está por cima, né? Pronto, agora sim. Posso verificar mais uma vez, né? X, 0 a 1, R1, né? Y de x a 2x, tá ok? R2, x varia de 1 a 3 meios, tá ok? Y começa em x, que seria esse azul, e termina em esse verde, que seria 3 menos x. Perfeito. Então, agora sim, já posso substituir nessa integral. Então, vamos com a primeira integral. Integral em R1. Tá certo, né? Então, vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar com isso aqui. Então, você lembra que o limite, que a integral mais externa é em relação a x. Então, aqui coloco já 0 a 1. E aqui seria x a 2x. Pronto, né? E a integral que está dentro, né? X e y, diferencial, né? Que agora já sei que essa de aqui dentro é em relação a y e de fora em relação a x. Mas, continuamos. Agora seria já em R2. Em R2 começa onde? O x, né? Começa em 1 e termina em 3 meios. Coloco 3 meios. E o y começa em x e termina em 3 menos x. Que é a mesma função, né? X, y. Essa função se repete, tá? Em ambas integrais. Diferencial, agora não sabemos que primeiro em relação a y e depois em relação a x. Pronto, então você tem que resolver primeiro essa integral interior e também essa interior e assim, né? Esse aqui você poderia chamar de M1x, né? E esse aqui M2x, assim. E assim, você poderia continuar essa resolução que você já sabe. Vocês já praticaram isso, né? Então, eu acredito que você está em condições de resolver esse problema. Ok, pessoal? Tá? Então, quando vocês tenham um limite superior ou inferior, conformado por duas curvas, né, diferentes, né, por duas funções, como nesse caso, né, o limite superior estava conformado por essa reta laranja e verde, você tem que dividir necessariamente. Não tem outra saída. Tá certo? Tá? Porque para poder montar essa desigualdade, a gente precisa ter unicamente um limite superior e um limite inferior. Não podem ter dois. Senão aí fica, né, um problema sério, né? Qual vai aqui? Tá? Então tem que ser dessa forma como nós resolvemos, tá? Usem essa propriedade sempre que for necessário, tá? Se você pode dividir em 3, se for necessário em 3, teria que aparecer mais, né? Um integral aqui, né? Em R3. Pode ser em 4, em 5, não tem problema. Quantas vezes que quiser, tá? Em quantas partes que você quiser, você pode dividir esse domínio. Então, não esqueçam, tá? Aqui você tem duas integrais, tá? Duplas, né? Integral 1 e integral 2. Você resolve por separado cada um. Acho que fica mais fácil. E depois o resultado você substitui aqui, tá? E soma, né, o resultado, né? Então, nesse caso, talvez você pode fazer o seguinte, né? Aqui, recomendo. Então, chamar essa primeira integral de quê? De B1, né? E essa segunda integral você pode chamar de B2. E aí você separa, né? Você vai calcular B1, a integral, né? Essa integral resolve, né? Tudo termina. Dá, por exemplo, um valor, né? Tá certo? Dá, vamos dizer, um triângulo. E você depois calcula o V2. Um triângulo, um retângulo, perdão, aqui, né? Um retângulo. E aí você resolve V2. E, né? Igual, você faz todos os passos, né? Resolve e dá, por exemplo, um círculo. O que você vai fazer?
Para encontrar esse valor, simplesmente somar esses valores, né? O retângulo com o círculo. Tá certo, né? E aí vai dar algum outro número, né? Por exemplo, um triângulo, não sei, né? Ok, pessoal? Então, esse seria nessa parte. Tá? Essa parte eu não vou resolver porque vocês já sabem, né? Isso vocês já praticaram. Então, vocês podem finalizar, tá? E me mostrar na próxima aula. Ok, pessoal. Pessoal, então quero deixar esse exercício. O exercício que diz para calcular a integral dupla dessa função aqui, né? Y menos 2 vezes x ao quadrado, né? Onde R, né, a região onde vamos integrar, é a região delimitada pelas retas, por essas 4 retas, tá? Então, primeiramente, você vai precisar graficar cada uma dessas retas e descobrir qual seria a região delimitada por essas retas, tá? Então, e graficar, né, a região, tá? Então, é importante que você grafique bem a região. E depois disso, você vai verificar se é necessário dividir a região em 2 ou mais regiões, tá? Ok? Então, essa aqui é uma forma de colocar em prática o que a gente né, fez nessa última parte da aula, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.